Fala cavalos, sejam bem-vindos ao Horsepowercast. Mais uma vez estamos aqui e hoje na presença de Vitor Biso. Uma honra ter você aqui, Valeu, irmão. irmão. Seja bem-vindo. Obrigado pelo convite. Foi bem massa aí a gente fazer um treinão nos mini CT do cavalo. A experiência completa aqui. Experiência completa, depois um rodízio de pizza. Para fechar a conta. Hoje a gente tem um bate-papo muito especial sobre treinamento, sobre rotina, sobre vida, sobre tudo que envolve, né, o lifestyle da musculação, e que depois do Olímpia a gente tem muito mais o que comentar, até porque o Vitor teve um papel fundamental no resultado final que o Lucas conquistou lá, então foi uma posição muito alta para um brasileiro na categoria, então vai ter muita coisa legal para a gente falar sobre esse assunto. E a gente pede sempre que vocês interajam com isso, deixem perguntas nos comentários, deixem o seu like no canal para nos fortalecer, se inscreva, porque isso faz o canal ficar mais forte. E eu quero deixar aqui o agradecimento aos nossos parceiros que contribuem para que nosso programa exista. Hoje a gente estava treinando aqui, nós fizemos um treino de push, fizemos peito, ombro, tríceps, tudo nas máquinas da Stark que eu tenho aqui em minha casa. E isso é uma coisa que hoje pode ser acessível também, se esse for o seu sonho, com planejamento, fazendo um orçamento ajustado, coisa que a Stark faz muito bem. Quando você entra em contato, eles perguntam o que você precisa, o quanto você pode pagar, em quantas vezes você quer parcelar, pois eles têm um financiamento interno onde pode facilitar muito isso para você. Então, se você quer ter uma mini academia ou montar a sua academia, ou quem já tem academia quer trocar o maquinário, entre em contato com a Stark, fala que você viu aqui, tem um cupom CAVALO, vai melhorar ainda mais o seu orçamento. E um agradecimento especial ao nosso principal patrocinador, que é a Adaptogen, patrocinando a Horsepower Pro, o Horsepowercast, e também eu como atleta, então fica aqui o meu agradecimento e a minha sugestão. Precisou de um whey de qualidade, com laudos aprovados e com um sabor incrível, eu recomendo muito, e principalmente esse sabor que eu faço questão de deixar aqui, o Whey Taste Whey Chocomaltine da Adaptogen, e inclusive está numa promoção muito especial de Halloween, eles fizeram vários combos lá de Halloween, que é tipo um esquenta da Black Friday, então tá valendo muito a pena, e se você colocar o cupom CAVALO, tem 15% de desconto. E também CBMF, se você quiser fazer um curso sobre treinamento, trabalhar com a musculação, hoje em dia isso é possível, você poder mudar de profissão, estudando em casa em menos tempo, isso é completamente válido, né? Eu e o Biso viemos do formato antigo, Sim. Que era fazer 4 anos, 3 de licenciatura, muita coisa sobre escola, e acaba não usando muito isso, a gente sabe que é uma verdade, e a CBMF não, ela traz uma proposta de ser resumida, mas com muito mais intensidade, com muito mais horas úteis daquilo que interessa, que é o treinamento, a musculação levada a sério, e sempre com profissionais altamente qualificados, porque triste era, na minha graduação, falar sobre musculação com professores que nem treinavam. Sim. Então, o esporte, principalmente o fisiculturismo, não tinha vez na educação física. E na CBMF, o fisiculturismo é o pilar das matérias e das formações. Então, pense nisso, pensando em trabalhar com personal, consultoria online, principalmente, porque esse é o caminho, né, Quero Vitor? fazer um comentário sobre isso. Por favor. Porque eu sou uma das pessoas que apoio publicamente a CBMF no meu perfil, sou um profissional que sou referência no meio, e estou na primeira turma da CBMF, fiz questão de participar da primeira turma por realmente levantar a bandeira, porque não adianta nada você ficar falando se você não põe a mão na massa. Então, estou na primeira turma, fiz o estágio, tudo mais, tudo bonitinho, estou pronto para me formar assim que terminar os módulos, e vou ter a carteirinha na minha mão. E muitas pessoas me perguntam, por causa de todo esse litígio que está passando, que vai ser uma coisa que será vencida pelo CBMF, assim como o Uber venceu, assim como todas as coisas que vieram para modernizar o mercado e aumentar a competição ganharam. Não dá para ir contra a correnteza, apesar deles estarem tentando. Como é que eu vou fazer para fazer estágio ou trabalhar de personal com a CBMF, com toda essa questão, etc. E daí a minha resposta para a pessoa é: irmão, você está fazendo um curso 100% online, com uma grade completíssima, você está pensando em personal, você está uns 10 anos atrasado. Isso é uma verdade, cara. Você já está no online. E das pessoas, eu imagino, e eu entendo os medos, né, mercado de trabalho,
todo mundo passou por isso, sair debaixo dos braços dos pais e da mãe, enfrentar o mundo, aquele frio na barriga, a primeira vez que você assume um aluguel e você paga umas contas, já tive essas aventuras de me apertar no cartão de crédito e tudo mais, e talvez o pessoal pense, se eu competir na internet, eu estou competindo com todo mundo. Eu vou competir com o Biso, com o Pacho, vou competir com o Faixa Preta, com o Salles, etc. Se eu competir na minha academia, eu vou competir só com as pessoas dali. Então é mais fácil. Só que a lógica é completamente o contrário. A internet, o seu alcance é infinito. Tem dezenas e dezenas de profissionais da área que nem são envolvidos no mundo do fisiculturismo, que vocês nem fazem ideia que existem, que tem perfis lá com 10, 15, 20 mil seguidores, que nem são perfis grandes, que ganham muito mais dinheiro que 99% dos personagens trabalhando de casa, porque criaram um público cativo e construíram uma autoridade na base de conteúdo bem feito no Instagram e uma conexão com esse público. Então, se você está fazendo CBMF, tenha isso em mente. Se você já está online, utilize o online ao seu favor. Concordo plenamente, assino embaixo, até porque a gente teve um debate, né, interessante que o Baza fez, né, sobre o que seria o teto máximo, o valor alcançável por um personal. Sim. Aquele valor assustou muita gente, mas ele é possível, sim, mas para uma minoria, né? Sim. Não é uma realidade para a maioria das academias e para os lugares. Eu tenho 2 perfis, né? Eu tenho o Vitor Biso Coach, que é o meu foco principal hoje, que é o perfil que eu estou crescendo para o fitness, porque o outro perfil sofreu algumas restrições. Daí, como eu também trabalho dando mentoria para profissionais, ensinando eles a escalarem consultoria, construir um Instagram com conteúdos e tudo mais, eu deixei o outro perfil para esse foco. E eu fiz um post nesse outro perfil, e a chamada do post era o seguinte: se você ainda está preso na discussão se um personal pode ou não ganhar tanto, você já está atrás do mercado. E coloquei um print lá do meu faturamento nesse mês, que ainda não fechou, que ainda só de vendas, né, não de renovações, etc., que estava em 70 mil. Isso só consultoria online. Online. Só online. Não piso em academia para dar aula. Então, meu perfil não é grande. Eu tenho uma história no fisiculturismo, etc., mas o meu perfil não é um perfil de 100 e tantos mil seguidores, porque eu tive que começar o meu perfil 2 vezes já, porque tomei naquele lugar com o Instagram. Então, essa discussão, ela nem devia ser cogitada, sabe? O Baza também ele foi tirado de contexto, porque ele falou o teto, ele falou o contexto da Ironberg e etc. E o pessoal fez um bafafá em cima que nem era exatamente esse tipo de discussão que ele estava querendo levantar, né? Mas pegaram um fragmento de uma conversa de horas, né? Exato. Sempre ruim isso. Mas o pessoal surpreso com isso que é um problema, porque olha como a nossa área está crescendo, cara. Agora com o Ramon campeão da Classic Physique, a nossa indústria, que já estava crescendo absurdamente, vai crescer ainda mais. Com certeza. E o pessoal tem que saber desconectar fisiculturismo, competição de fitness. Os dois estão orbitando no mesmo lugar e os dois crescem juntos, mas eles não estão diretamente conectados. Você consegue fazer carreira em um, não estando no outro, ou estando um pouquinho no outro, e vice-versa, né? E isso que o pessoal que tem que enxergar, né? Com certeza, e justamente são exemplos como o seu de trabalhar online que quem está começando a profissão deve se apegar, né? Sim. Isso é uma carreira com certeza que vai crescer cada vez mais e como bem você falou, na internet é sem limites. É sem limites, sem limites. Agora o Instagram ele está disponibilizando a ferramenta de dublagem com IA em inglês, hindi, português e espanhol. Nossa. Você só precisa habilitar essa configuração e postar Reels que você vai alcançar, 50% do mundo. Cara, incrível. Saca? Isso. Então imagina, às vezes, o seu perfil na tradução com IA de hindi, porque eles gostam de fisiculturismo na Índia, inclusive, chega lá,
o pessoal gosta e você começa a ter clientes indianos que, apesar de ter toda a parte pobre da Índia, também tem uma parte muito rica, porque ela é dividida em castas. E que consome. Não é à toa que tá tendo expos lá, feiras, campeonatos, as celebridades do fisiculturismo vão lá e são tratados como reis. Porque lá é dividido em castas, né? Então tem a casta dos Aryas, a casta dos Adruna, sei lá, não sei os nomes, mas ainda aquela divisão de casta bem antiga, né? E o pessoal que não é o povão tem grana, então tanto que tem muito profissional, engenheiro técnico de informática, TI, computação, que sai lá da Índia para trabalhar nos Estados Unidos, no Vale do Silício. Verdade. Então, e eles gostam do fisiculturismo, né? O Terek uma vez me falou, o Terek Alguinde, que em termos de popularidade e dos fãs que acompanham o fisiculturismo, o Brasil só perde para a Índia. Caraca! No sentido de pessoas online consumindo fisiculturismo, seja YouTube ou redes sociais. Que loucura! Eles são apaixonados. Eu achei que a gente estava na frente. Uma vez ele comparou o Renato Cariani com um criador de conteúdo de lá. E ele falou assim que dava uma briga boa, porque tem um Cariani indiano lá também. Sério? Um cara que é super influenciado lá, influencer e que trabalha com fisiculturismo, com mídia, e que lá ele é o Renato Cariani deles, sabe? Caraca, eu não sabia disso. O Terek estava comparando o poder de alcance deles, engajamento, essas coisas, para ver que lá realmente o pessoal, eles consomem muito, e eles consomem não só os criadores de lá, mas o do mundo inteiro, do Brasil. Se eles têm consciência que o Brasil é uma potência, e agora com essa tradução por IA, e ela é boa, viu? Eu postei hoje um Reels, eu acho que o meu Reels que eu postei hoje cedo, eu testei a tradução simultânea, ela é boa, cara. Que legal. Não fica perfeito, mas fica bom. Um americano consegue entender tranquilamente o que eu estou ensinando lá do Triceps Testa. Então, nossa, imagina agora aí. E como você consegue se ver e ouvir ali na tradução? Você tem que ativar alguma coisa ou só alguém que tá... Eu acho que agora todo mundo que for postar um Reels vai aparecer lá se você quer habilitar isso. Habilitou legal. Uma vez, todos os Reels que você for postar daqui pra frente. Que legal. E, infelizmente não é retroativo, mas também é só repostar os antigos, né? É um conteúdo que se recicla, né? Se recicla. Tá sempre ganhando seguidor novo, eles não vão saber o que você postou antes. Exato, você dá uns 3, 4 meses de um Reels, posta ele de novo com a tradução simultânea, você alcança o mundo inteiro. Então, isso é uma verdade. Enfim, só pra gente concluir essa parte, o futuro é o online, pessoal. O futuro é o online. IA, etc., nunca vai superar o tete a tete humano. E você tendo essa experiência para fazer isso online, tendo esse feeling, já era. E pessoal, tá chegando, né? Eu passei o ano inteiro avisando sobre o campeonato do Luciano Cruz. Chegamos no mês praticamente de novembro, tá logo aí. E no dia 15 ele vai se realizar, eu estarei lá presente, fazendo a cobertura do evento. E lá teremos a presença da Natália Coelho, da Levina Barros, e a Naná também vai estar lá. 3 atletas profissionais incríveis, porque vai ser um campeonato muito especial para os profissionais. Vai ter Men's Physique Pro e Women's Physique Pro. Uma oportunidade incrível de você pontuar ou, de repente, já tá ganhando a vaga pro Mr. Olímpia de 2026. Então vai ser um campeonato incrível e eu conto com a presença de vocês lá nesse dia 15 de novembro. E, Vitor, vamos lá. Conta para mim um pouco da sua história, para quem não conhece ainda o Vitor Biso. Quando que tudo começou para você nas redes sociais? Eu lembro que quando eu criei a Horsepower lá em 2013, eu já acompanhava o seu trabalho porque você era um cara muito ativo. Sim. Você estava sempre nos comentários. Inclusive, antes de eu criar a Horsepower, não sei se você lembra, eu era criador de conteúdo da página Letodai. Pode crer. Do rapper Maromba, que ele parou. Ele é meu amigo, mano. Troca ideia com ele até hoje. Então, lá foi minha primeira experiência com página. Tipo, eu via que ele criava conteúdo de bodybuilding, a parte do trabalho de rap dele, e um dia eu me ofereci, você não precisa de ajuda para criar conteúdo aí? E eu comecei a postar para ele. Sim. E as postagens mais voltadas a fisiculturismo lá eram eu que postava. E eu lembro que você sempre interagia, sempre comentava, rebatia, fazia discussões com os caras no comentário, você sempre teve um perfil de ter sua opinião e de retrucar os caras. Eu achava isso muito massa. Então eu vi você na internet há muito tempo e já falando coisas que agregavam muito na vida das pessoas. Nos comentários você tentava explicar, pessoas que tinham dificuldade de entender ali, você dava um parecer. Então eu sempre achei muito bacana isso da sua parte de deixar claro a informação que para a pessoa ali tá meio desconectada. Cara, é difícil falar toda a cronologia disso, porque são muitos anos, né? A musculação são 15 anos que eu pratico, né? E eu acho que eu comecei nas redes sociais
através do... Foi um pouco antes, mas logo depois foi por Orkut. Comecei um pouco antes no hipertrofia.org, só que lá muito mais como uma pessoa lendo para aprender, não comentava tanto lá. Eu acho que nem lembro se eu tinha um perfil de fato, acho que eu só acessava o fórum para ficar vendo o que estava sendo dito e tentando aprender coisas. Mas 2012, mais ou menos, eu acho que foi 2012, eu sempre pratiquei artes marciais na minha vida, né? Passei por karatê e tudo mais. Daí em 2012, Kung Fu também. Em 2012 eu estava treinando jiu-jitsu, wrestling, boxe, muay thai, etc., para competir no MMA. Foi na época que deu o boom aqui no Brasil do Anderson Silva versus Belfort, e abriu uma academia de todas as modalidades lá em Campinas, que é a cidade que eu nasci e morava. Num desses treinos, eu acabei me machucando e lesionando o posterior de coxa, e daí eu fiquei só na musculação. E daí eu normalmente falo que daí para frente o resto é história, sabe? Porque foi nessa época que eu acho que todo mundo do meio do fisiculturismo, ou pelo menos boa parte da nossa época, pode falar que tinha alguns parafusos a menos, igual o Jay Cutler falava. Você lembra dessa entrevista do Cutler? Então eu era um menino bem revoltado, né, bem briguento, de gênio muito difícil, e não gostava do mundo, basicamente. E daí, nessas do hipertrofia.org, do treino.com, você lembra? Lembro. Aquele site que era tudo preto e era verde e tal. Eu encontrei a jornada do McGrath. Nossa, clássico. Nossa, daí aquilo lá... Preto e branco. Nossa, daquilo lá eu pensei, a minha vida é isso. Eu odeio o mundo, quero treinar, ficar monstruoso. Na caverna e tal. Se identificou com o personagem. Nossa, total. Não, mas aquilo realmente marcou aquela época. Sim, marcou uma geração. 2012, 13 ali, mexia com a imaginação do público brasileiro. Os textos eram muito bons, muito né? Bons. E é aquela sensação de uma pessoa não compreendida que quer, de alguma maneira, se provar, mostrar um destaque e tudo mais. E a manifestação disso no corpo é um dos caminhos que a gente achou na época, né? E daí eu encontrei a Fã no Orkut, era muito participativo. Na Fã eu cheguei a virar moderador na mesma época que o Letodai era moderador de lá. Então nasceu ali. Daí eu fiz amizade com ele nessa época. Eu não lembro porque me colocaram de moderador, para falar a verdade, porque eu era um dos mais briguentos daquele fórum. Você comentava muito. Eu acho que era porque eu comentava muito e ficava o dia inteiro online. Ficava na cabeça dos caras. Daí os caras me colocaram de moderador. E daí para frente, a minha jornada no fisiculturismo começou, né? E eu competi pela primeira vez, foi 2013 ou 14 que eu e o Horst estreou na NABA, você lembra? Foi 14. Foi 2014, né? Daí eu competi pela primeira vez no Estreantes NABA Júnior, que era a época que a Júnior era mais forte do que a Sênior. Sem dúvida. Que tava eu, Horst, Japamorfo, tinha um outro cara... Tinha também o Fabiano, que é aqui de Sorocaba, o gigantão, o Juggernaut. O Jugger, pode crer, eu acho que ele não era mais Júnior, né? Ou era Júnior 23. A gente era Júnior 21. Porque tinha duas Júnior na NABA, verdade. Né? Eu fiquei em segundo lugar, o Horst ganhou. Foi vários embates, assim, porque eu estava muito bem condicionado. Inclusive, você venceu o Japamorfo ali. Venci o Japamorfo nessa oportunidade. Nessa preparação, eu já fazia parte do Team Death Face. Fui apadrinhado pelo Rocha, pelo Mr. Sizen. Conheço ele desde aquela época. Hoje o Mr. Sizen é uma entidade no meio, né? E ele me preparou nessa primeira competição. E daí para frente, tive um ano de competição que eu ganhei o Paulista do Interior. Fiquei em segundo lugar numa outra competição. Só que naquela época, a minha família... O meu pai ele tem um bom emprego e tudo, e a minha mãe ela cuida de casa. Só que o meu pai sempre
quis dar a melhor educação possível para os 3 filhos, né? Que eu tenho 2 irmãs mais velhas e eu sou o mais novo. E pagar a escola particular para todo mundo, pelo fato do meu pai ser professor universitário, ele queria que a gente estudasse escola particular, acabava que, mesmo a gente tendo uma condição de vida que não era pobre, que a gente era classe média, não sobrava muitas coisas para luxos. Priorizava a educação de vocês. Priorizava a educação. E o fisiculturismo é um luxo, de certa forma, né? Não dá para eu chegar para o meu pai e falar, ô pai, me ajuda aqui a comprar GH, me ajuda aqui a comprar bomba, né? Eu consegui até me virar um pouco nisso, porque foi nessa época que começou os primeiros patrocínios de laboratório, né? E naquela época eu tinha patrocínio de um laboratório, então essa parte que é pesada eu conseguia me virar, mas dar o próximo passo, pelo menos no conhecimento que eu tinha, que eu não tinha um conhecimento de treino, dieta, etc., que eu tenho hoje em dia, eu tenho certeza que com o conhecimento que eu tenho hoje em dia seria um processo muito menos danoso para a saúde, muito mais fácil de ser feito, mas era caro. Também pagar viagem para competição, inscrição, tinta, Protan, etc. Não tinha as pinturas que o campeonato fornecia. Daí, tipo, ficar pedindo para minha mãe me ajudar a fazer pintura, sabe? Tipo, tinha todo eu tinha um apoio, eu tinha um apoio da minha família, eu tinha um apoio da minha mãe, mas tinha todo essa complexidade. E daí eu acabei me decepcionando um pouco, me afastei durante uns 2 anos. Fui voltar em 2017. Final de 2016, eu conheci a minha esposa, comecei a namorar com ela, e daí você vai começando a sossegar na vida, né? E daí eu pensei, pô, eu já é o que eu quero trabalhar, vou voltar, né? E daí me preparei com o Adam para pegar as competições de 2017, o Adam Abbas. E daí peguei estreantes em 2017 da IFBB, competi no Mr. Santos. Daí eu competi no primeiro Muscle Contest de 2018, que teve aqui no Brasil, o primeiro de todos. Eu lembro de você nesse evento. Acho que ali foi a primeira vez que eu vi você competindo. Peguei 3º lugar, o físico estava meio retido, por causa que eu já estava com tumor naquela época que eu tive. O físico não respondeu na finalização, simplesmente não saía água. Era para eu ter competido na até 80, competi na até 90, com 81 quilos. Faltou 1 quilo para sair. E porque eu já tinha o tumor, só que a gente não sabia. O tumor que eu tive é um adenoma hepático. Ele é um tumor extremamente comum. Tem muitas pessoas que têm pequenos adenomas e nem sabem. Passa o resto da vida, nunca fez ressonância, nem descobre. Só que, na época, eu era uma pessoa abuser, né, dos esteroides. E o meu corpo, ele parecia que respondia muito bem aos colaterais. Porque eu usava muita droga oral e não ficava desregulando transaminases mais do que o esperado ali, sabe? E daí, provavelmente, tipo, tava tudo indo pro tumor, o meu fígado tava funcionando normal, só que o tumor tava lá crescendo, sabe? É difícil entender muito bem como funciona, porque o que a gente tem sobre esse tumor é muito mais relacionado a anticoncepcional. E daí a gente pega e faz o paralelo, né? O hormônio, o anticoncepcional é oral, provavelmente tem relação com o esteroide oral e tal, mas não tem estudo. Tipo, os caras só falam causa, mas causa por quê? Causa como evita, etc. Enfim, a gente não tem nada desse material. Até hoje ainda, quando se fala em tumor e câncer, é muito estudado ainda, né? Nada tá concreto, parece. Exato. E daí eu tive esse tumor e tive... Você descobriu ele após a competição? Descobri após a competição. Quando eu entrei no booking, começou a dilatar estômago, dar má digestão, etc. A gente não sabia o que era. Eu tive uma crise de indigestão, fui para o pronto-socorro, fiz a tomografia lá, viram que tinha alguma coisa estranha, queriam me internar, só que eu não queria ficar internado, assinei lá o negócio para voltar para casa, agilizei com a ajuda de um amigo meu, o Guilherme Palma, que ele tem uma clínica de exames com o pai dele lá em Campinas. Agilizei todos os exames, fiz por conta, ressonância, etc. E daí ele já me indicou para um cirurgião. 2 semanas depois já estava fazendo a cirurgia e tirei.
o tumor estava quase virando um câncer, porque um adenoma benigno, se ele fica muito tempo, ele pode se tornar maligno. Uhum. Eu tô dando toda essa caminhada para chegar nessa parte, porque tipo, isso meio que me forçou a aposentar do esporte. É o que faz parte da sua história, né? Isso meio que me forçou a aposentar do esporte, porque eu competi 6 meses depois, só para falar, eu consigo, que eu fui no Muscle Contest, o primeiro Muscle Contest de Campinas, que eu peguei 3º lugar também, com um físico que, tipo, tava vindo de recuperação de cirurgia e tudo mais, que é uma cirurgia bem grande, o pessoal pode ver no meu perfil, eu tenho uma cicatriz que pega todo o meu abdômen. E daí, quando eu cheguei nesse ponto, eu falei, bom, não dá mais para ser profissional, que era o sonho que eu tinha. Né? Inclusive, o Gão me deu aqui, esse era o cara que eu me espelhava, grande Lee Priest. Inclusive, ele é bem polêmico, né? Bastante, né? Você até puxou umas tatuagens dele. Exato, não, mas... Eu juro que não foi planejado. Tá ligado? Mas lembra pelo porte, né? Baixo, a estatura. Baixinho, braço potente, grande, né? Loiro, bocudo, briguento. É bem o perfil dele. Mesmo perfil. Tem gente que fala que é porque baixinho é irritado, né? Encrenqueiro, porque tem que se provar, se impor, né? Pode ser. Ser baixinho. Na minha época, bullying e tal, até sofri um pouquinho. Não tanto, justamente porque eu era briguento. Então, acho que sabia bater? Acho que eu respeitava. Vem um pouco daí, tá ligado? Já saí na mão em escola particular, você tá uma suspensão, etc. Nossa, meu Deus! Mas enfim, eu acho que é mais ou menos por aí que eu fui muito briguento. E daí, quando eu percebi que eu não podia ser profissional, eu falei, bom, tem que focar no coach, tem que focar em ser treinador da consultoria. E daí foi quando eu comecei a produzir massivamente conteúdo para o Instagram. Desde 2019 eu posto todos os dias. Desde 2019. Legal, essa consistência é a chave, né? Eu também digo isso no meu para as pessoas que me seguem, que eu criei a Horsepower em 2013 e desde que eu criei ela, nunca ficou um dia sem postar. É todos os dias, né? Essa consistência é que faz a coisa dar certo, né? Faz você, uma hora ou outra, engrenar no trabalho. Sim. E você tem feito isso criando conteúdo que agrega valor, né? Isso também é uma coisa diferente, né? Uma coisa é a pessoa ficar postando meme, fofoca, picuinha, besteira. Outra coisa é você estudar e se esforçar para que aquele conteúdo agregue na vida das pessoas, né? E você, com muita inteligência, soube fazer isso não só para agregar na vida delas, mas também trazer o retorno que agregasse na sua, né? Sim. Puxar para sua consultoria. E quando que foi essa virada de chave que você viu que online você ia ter um grande espaço no mercado? Como que você visualizou e posicionou o seu trabalho até você chegar hoje a ser uma grande referência? Cara, tipo, foi meio que natural, assim. Eu fiz até... recentemente fizeram um post sobre... descansos mais longos entre as séries, que é uma coisa que eu sempre defendo, e daí um cara comentou assim, esse pessoal vive no mundo da lua, nunca deram uma aula de personal, quero ver colocar um aluno que nem gosta para treinar, que fazer um treino que não é dinâmico e colocar ele para fazer um descanso mais longo. E daí eu tirei print, recortei bonitinho para não aparecer o rosto da pessoa, porque nem o nome, porque eu não queria realmente, não era a intenção ter uma briga direta com ela, mas utilizar o contexto desse comentário para passar uma mensagem no meu history, que era assim, pessoal, vou confessar uma coisa para vocês, eu de fato nunca dei personal na minha vida, porque lá em 2013, 2014, quando caras como eu, o Adam, o Mr. Sizen, o Romero, o Hugo, o Rafael Godoy, o Davi Luiz Capelari, que infelizmente faleceu, tinha o Psycho, você lembra? Não. Ele usava uma máscara assim, igual o Jason, só que ele era da época, tinha o Team Psycho, que ele e o Letodai se juntaram, era paralelo assim ao Team Deathface, eu acho que não lembro disso. Ele acabou se afastando do esporte porque ele foi cursar medicina, virou médico, hoje em dia ele nem trabalha com performance nem nada. Mas essa turma olhou para a internet e falou, vou dar consultoria. E daí o pessoal do personal fazia piada da gente nessa época. Não sei se você lembra disso. Sim, porque tudo aquilo que era novo causava desconforto, né? Sim. Igual a gente estava falando da CBMF, causa um desconforto danado pro
o CREF com o FEF, né? Sim. Porque eles sabem que eu vou perder uma parcela grande. Sim. E daí o pessoal do personal zoava, falava que não funcionava, não tinha como ter resultado à distância, que precisava ter avaliação física, precisava ter acompanhamento perto, tudo mais. Só que eu olhei para aquilo e falei, não, meu, dá para fazer. E desde então eu fiz. O que fez diferença, de fato, para me transformar, de deixar de ser só um cara polêmico que fazia tretas e discussões e etc, e produzia um conteúdo ou outro ali e tinha sido atleta, para me tornar um treinador, foi a produção consistente de conteúdo no Instagram, buscando trazer o que eu via que era baseado em evidências científicas junto com a prática, né? Eu não me considero um science-based, que igual o pessoal hoje se classifica. Eu não sou um baseado em evidências. Eu junto as duas coisas. Só que naquela época não existia nada disso, né? Daquela época que eu digo 2019, que foi quando começou essa produção. O Instagram começou a deixar de ser uma rede social para se tornar uma vitrine, né? Hoje em dia o Instagram não é uma rede social. Rede social se presume que você se socializa. Você não faz isso no Instagram. Verdade. Você produz conteúdo, você mostra a sua vida, você vende um produto. É uma grande vitrine, né? É uma grande vitrine. Seja você um influenciador, que você está expondo o seu lifestyle para vender produtos agregados a ele. Seja você um profissional, que você mostra o seu trabalho e vende serviços e produtos agregados a ele. Então, o que fez, talvez, um ponto de virada de chave que eu posso classificar foi quando eu percebi que todos os conceitos dentro do fisiculturismo em relação ao treinamento de força eram invertidos, eu estava tudo bagunçado. Porque o treino de musculação no fisiculturismo era uma coisa, e o treinamento de força, que é a mesma coisa que é o que a gente faz, era completamente outra. Que foi quando eu vi um post do Vandré Casagrande, que é um grande pesquisador brasileiro, que mora lá fora e faz pesquisas lá fora, nos Estados Unidos, não vou lembrar exatamente qual universidade, que falava sobre não haver dicotomia entre volume e intensidade na musculação, porque existe um intervalo. E a importância de um intervalo onde você se recupere bem para você conseguir fazer um treino com mais séries do que o pessoal achava que dava, com boa intensidade, né? 8 repetições pesadas, por exemplo. E daí eu olhei para aquele post de um cientista falando isso, que era na época que existia uma treta com o pessoal tempo eficiente, do Paulo Gentil, sabe? Sim. Paulo Gentil também foi outro que influenciou muitos debates, né? Sim. E daí eu peguei e olhei, caraca, mas é mesmo, mano. Você consegue treinar com um volume bom e com uma intensidade boa, não existe essa dicotomia. E o pessoal chamava intensidade de esforço. E o Vandré Casagrande era bem enfático nisso, que depois eu fui muito enfático e já citei ele diversas vezes. Intensidade é percentual de 1 RM. Não importa o que você acha, não importa a fórmula da física. É a forma de quantificar, né? A métrica básica. A métrica básica. E daí o esforço é subjetivo. E o esforço é subjetivo. Só que o pessoal chamava de treino intenso aquele que se sentia muito cansado. E daí quando eu juntei e somei essas coisas e tive esses insights, eu falei, meu, é aqui o caminho, cara. E daí foi quando eu fiz o primeiro post da minha... Eu acho que foi a frase que naquela época ficou mais famosa, que a intensidade é carga, o resto é bullshit. Tá ligado? Eu lembro disso. E daí eu acho que esse foi o ponto de virada. Você não fez camiseta disso, não? Planejo fazer, cara, mas daria. Eu já enrolei muito. Tanta frase que daria uma bela... Tem bastante frase. Agora eu tô com a Hux, né? O treino que a gente fez, eu tava com a Hux do tio Chicória. Tio Chicória, nosso parceiraço. Nosso parceiraço. Tem um cupom lá, cupom BISO, inclusive, comprem as oversizes da Hux com meu cupom. Dando certo, e a nossa parceria caminhando, e eu trazendo retorno para a Hux. Já conversei com ele que, quem sabe, a gente faz uma outra ali. Com uma collab dá muito certo, uma vai ser legal assim. Tenho que encontrar ele pessoalmente, ver como é que tá indo a performance do meu cupom e tal. Mas pelo menos um não treine fofo, eu acho que tinha que rolar, né? É padrão, né? É padrão. E você foi uma das pessoas que mais martelou sobre isso, sobre apontar o que é treino fofo, falar de atletas, né? Dando a sua opinião quando você identifica que ele treina fofo. E
antes disso a gente não percebia tanto isso na internet, né? Porque parece que todo tipo de treino funcionava. Sim. Mas quando a gente começou a observar físicos, e principalmente em competição, a gente foi, e você muito bem evidenciou isso, que dá para ver claramente o resultado do treino no palco. Sim, Então isso é um divisor de águas para a musculação e que fez trazer os olhos de volta para ela, porque a gente estava vivendo uma fase onde era declarado que o fisiculturismo era uma guerra química. Então, mas você percebe que a gente ainda está nessa briga? A gente ainda está nesse braço de ferro? Porque, por exemplo, toda essa discussão sobre o Dauda e o Nicky Walker no Olímpia, novamente, esses caras ficam falando que é o treino que fez diferença. Na verdade, foi a hora que ele tirou tal substância. Na verdade, foi a finalização. Porque o que acontece? Quem defende treino é quem tem como foco o trabalho dessa pessoa no treino. Que, para mim, é a base. Não existe hipertrofia sem treino. Simples. É o pilar número 1. É o pilar número 1. É ele que vai fazer a primeira faísca lá da sinalização, de engatilhar as vias anabólicas e etc. Você pode usar a sua substância aí, você pode desidratar, você pode fazer a dieta que for. Se você não tiver treino, você não tem hipertrofia. Se você não tem hipertrofia, você não tem bodybuilding. Campeonato de músculo. É campeonato de músculo. Você pode não ter músculo e finalizar muito bem, não vai ganhar campeonato. Você pode não ter músculo e fazer a dieta de ficar mais seco do mundo, não vai ganhar campeonato. Então a base é o treino. E esse pessoal que ainda fica nesse braço de ferro de tentar puxar sardinha para outras coisas, é um pessoal que a base deles é meio que tipo a sinergia do protocolo de não sei o quê. Coloca isso aqui, faz isso aqui, junta com isso aqui, daí vai dar uma sinergia desse jeito e vai fazer isso, aquilo, outro. A base do cara não é o treino. Às vezes o cara nem trabalha direito com treino, sabe? Existem bons profissionais que não trabalham com treino, mas que entendem a importância disso. E daí eles têm parcerias com outros profissionais que têm um foco no treino e indicam. Mas tem outros que parece que, tipo, para eles tá nem aí com o treino que o atleta tá fazendo, sabe? Então, assim, se você pega um Cris Aceto da vida, ele tem uma visão de treino muito similar com a minha. O livro dele, que a parte de treino, fala de sobrecarga progressiva, fala de intensidade baseada em percentual de 1 RM, fala de fazer um volume adequado para a pessoa se recuperar bem, fala de períodos regenerativos, fala de periodização. Então o Cris Aceto, ele pode até não passar o treino, mas o cara tem consciência disso. Inclusive ele foi um bom bodybuilder, amador. Caramba, era bonito o físico dele. Tinha um shape bonito. E aí ele também busca parceiros como o Pacho, que ele sabe que trabalha na mesma linha de raciocínio, né? Exatamente. Então ele não deixaria o Ramon treinar com uma pessoa que não seria de acordo com o embasamento dele. Ou se deixasse, ele ia, pelo menos, com certeza, ia fazer seguinte... Você quer adendo ali. Um adendo ali. Seguinte, você quer... Beleza, mas não é o que eu acho mais indicado. Henry Hambold, baita coach, se preocupa com o treino, pode ter lançado o método dele, mas na hora que você vai ver ele falando sobre treino, é a mesma coisa, cara. Treino pesado, progressão de carga, bom descanso entre as séries, periodização, planejamento. E isso se repete. Dorian Yates trabalha com volume um pouco menor, mas a base é a mesma. Mentzer, mesma ideia. O Mentzer, ele era um pouco paranoico com recuperação e tal, mas quando ele foi chegando mais pro final da vida, ele foi flexibilizando um pouco mais essa questão nas ideias dele, tanto que a maneira como ele mentorou o Dorian fazia 4 treinos na semana, né? Não tinha aquele negócio de fazer um treino a cada 7 dias e tal. Aquele treino que ele desenvolveu, ele teve a história lá que foi um cara que desenvolveu o HIIT, ele aprimorou, o Arthur Jones, e daí ele revigorou, mexeu no treino, atualizou, né? Isso. Aquilo é um treino extremamente difícil que a gente não viu ele tendo dado continuidade, né? Você não vê na academia, eu faço o HIIT do Mike. Porque não tem como aplicar. Então. Entendeu? Porque assim, era aquela parada da excêntrica ser o ponto limitante do treino, né? Porque assim, o Heavy Dutch presume-se 2 coisas. E daí, claro, no livro ele fala que dá para fazer de outras formas, mas é muito mais para o método se propagar, porque assim, a aplicabilidade real do Heavy Dutch presume-se 2 coisas. Como você vai fazer um volume bem baixo de séries, você vai fazer só uma série válida em cada exercício, você precisa das máquinas Nautilus, que tem o perfil de resistência linear, para começo de conversa. Já filtrava todo mundo. Já filtra um monte. Você precisa ter
as roldanas de ângulo variável, para o pessoal que não sabe, quando você pega uma polia, ela é redonda. A polia Nautilus, que hoje é utilizada pela Hammer e várias outras marcas, ela parece justamente o nome Nautilus vem daquele Um formato oval, né? que é aquele bicho do mar antigo pra caramba, sabe? Ai, não lembro agora. Calma, deixa eu só mostrar aqui pro pessoal, porque vai ser difícil explicar isso verbalmente. Isso aqui. Ah, sim. A polia tem esse formato. A polia tem esse formato, que é um ângulo variável. Não sei se tá dando para ver. Então, uma polia de ângulo variável, ela, na parte do movimento, que normalmente ficaria mais fácil por causa da resistência da gravidade em relação ao peso, a polia ela se alonga para poder manter a dificuldade. Então, já se presume isso. Você vai fazer um volume mais baixo, mas todos os exercícios você vai ter o máximo de tensão durante toda a parte do movimento. A segunda coisa é que você precisa estar com alguém, porque você vai falhar na concêntrica, a pessoa vai levantar as excêntricas, vai levantar para você falhar na excêntrica, e depois ela vai levantar de novo para você segurar uma isometria lá no final e falhar. Você tinha que falhar em todas as formas do Falhar exercício. todas as formas. Hoje a gente sabe, com a ciência que a gente tem, que fazer isso, ou fazer 3 séries só falhando na concêntrica, desde que o volume total seja igual, dá na mesma. Mas naquela época, o Mentzer acreditava que isso era uma maneira de você fazer uma hipertrofia maior e tudo mais, né? Então, é impraticável o heavy Dutch se você não tiver uma estrutura de maquinário muito bom, né, com essas roldanas, e se você não tiver um spotter, né, tiver alguém te acompanhando. E bem treinado, né, que também é o caso. Exato. Vitão, e conta pra gente como é que foi a emoção de ver o Lucas lá no Olímpia pegando a 3ª colocação. Você que fez parte dessa preparação dele já há anos, né? Você conhece ele desde do início da carreira amadora, e foi até interessante essa semana, ele postou lá o histórico de competições dele, que por sinal é um histórico incrível, né? Tanto no amador quanto no profissional, é uma coisa invejável, e você se fez presente ali em 80% no mínimo de tudo aquilo. Conta pra gente como é que foi seu trabalho, como é que ainda é. Bom, a situação era... nas prévias eu já comemorei, né? Porque na hora que a gente viu as prévias eu tinha certeza que ele ia se posicionar na frente do Nihat. Era mais ou menos umas 2 da tarde e a minha esposa ela tinha saído tava só eu em casa, eu tava trabalhando e vendo a live aqui no celular, tá ligado? Eu tava vendo a live que o Chicória, inclusive, tava transmitindo, porque eu não paguei a live do Olímpia, porque eu não ia assistir todas as categorias, eu só queria saber do Lucas, saca? E daí, na hora que saiu o confronto e ele ficou ali, naquela posição, e eu sabia que ele ia pegar 3º, porque eu tinha certeza que o Nihat ia ficar atrás, eu comemorei igual a Copa do Mundo, tá ligado? Gritou lá, gritei, assim, ajoelhei no chão e falei, caralho, a gente provou, é isso, conseguimos. O trabalho do Cello foi incrível também, né? Essa collab realmente veio para agregar muito, porque eu não sou uma pessoa arrogante, apesar de muita gente achar. Eu sei muito bem a minha posição. A minha experiência com atletas profissionais é o Lucas, sabe? Enquanto o Cello, ele tem uma bagagem maior. E também por ele ser né? E por ser também, né? Então, e por morar lá fora, ter feito contato com vários treinadores gringos, assim, e tipo, pelo fato da minha carreira como atleta ter acabado de maneira precoce, quando eu tinha a possibilidade de pagar um Jordan Peters para ser meu treinador, um Aceto para ser meu treinador, eu nunca fiz isso, porque não cabia, entendeu? Então eu não cheguei a ter esses aprendizados que o Cello teve, né, todo esse intercâmbio com vários treinadores de nível mundial. Então, eu tenho plena consciência que para dar esse passo além, talvez eu conseguiria fazer isso com o Lucas, talvez, mas o Cello veio para fazer de maneira muito mais direto e reto, e deu muito certo. E o meu trabalho hoje em dia é a parte do treinamento, né? E o Lucas, ele tem uma filosofia da importância disso, então
também tem uma lealdade em relação ao time, ele tem uma visão muito clara sobre gestão de carreira, uma coisa que a gente já conversou diversas vezes, que é uma coisa que os atletas do fisiculturismo não têm. Então você vê isso muito sendo falado no MMA, por exemplo, tipo, como o atleta de MMA escolhe o lugar onde ele vai treinar, onde ele vai ficar, onde ele vai morar, quais lutadores ele aceita fazer luta, quando ele aceita fazer luta, se ele aceita fazer luta, se ele vai fazer em Abu Dhabi, se ele vai fazer em Vegas. É estratégico, né? Estratégico, é gestão de carreira, tomadas de decisões na carreira. E o atleta de fisiculturismo, pelo menos aqui no Brasil, ainda é muito porra louca, sabe? Ainda é muito individual, né? Vou com esse treinador aqui, não deu certo uma vez, vou com outro treinador, não deu certo, vou ficar sozinho. Não é assim que funciona, alto nível. Você precisa ter planejamento. Minimizar erros, né? Evitar, otimizar tempo, né? Exato. Tempo é dinheiro e saúde nesse esporte. Exato, ser metódico, né? E o Lucas, ele é. Então, achou um time que deu certo. Quantos anos ele tem? Uns 27, 28? Caraca, eu acho 27. Não tem 30, né? Ele é jovem. Não, ele é mais novo do que eu. Só que ele não é novinho igual o Mihat. Uhum. O que impressiona nele é muito essa maturidade, né? A forma com que ele enxerga o esporte de uma forma profissional. Eu tive uma boa impressão dele na primeira vez que eu o vi, cara, que foi no Muscle Contest São Paulo. Sim. Eu acho que foi 2020 ou 2021. Ele chegou lá na pesagem, eu tava lá entrevistando os atletas da pesagem, fazendo uma live com quem chegava na pesagem. E aí ele foi um dos últimos a chegar. Foi gente que ganhou o overall, né? É, ele chegou no horário certo dele, ele não quis perder tempo lá. Ele chegou, já tinha passado as explicações, ele chegou, as pessoas já estavam formando fila para passar lá, e ele fez o mesmo. Chegou lá, eu entrevistei ele, aí ele falou assim: Hugo, eu sou muito fã do seu trabalho, cara, é uma honra estar falando com você. Eu sou o Lucas e grava meu nome, amanhã eu vou ser overall aqui. Ele falou assim pra mim, cara. Aí eu falei assim, caralho, mas que abusado, velho. Aí no outro dia, quando eu vi ele entrando já no palco, velho, eu já falei assim, caramba, ele tá certo. Cara, ele realmente chegou lá pra ganhar naquele dia, ele foi o overall. Não. E depois ele engatou uma sequência de overall. Sim. Fez Guarulhos, fez uns par de campeonatos, ganhou uns 3, 4 overall seguidos. Acho que foi 2 overall em sequência, mas foi tão chamativo porque ele ganhou todas as categorias que ele subiu. Sim. E o overall, que fica essa impressão que foram vários, mas na verdade foram 2 em sequência, e daí a gente já se preparou para o Mr. Olímpia Amador, e daí ele não ganhou o overall, mas ficou em segundo lugar e acabou ganhando o Procard. Uhum. Essa confiança do Lucas é muito, muito dele mesmo, uma personalidade muito... Ele é engenheiro, né? Então, tipo, ele não caiu de paraquedas no esporte. Ele já treinava muito tempo natural, ele já tinha toda essa construção dessa visão dele, né? E quando ele me procurou, depois que o Rodolfo, que era o nutri dele, que cuidava da preparação dele, deixou de lado atletas para focar mais na parte clínica, porque aí ele estava abrindo mais clínicas e tudo mais, ele me procurou por causa do treino. Ele falou, eu quero trabalhar com você porque a minha visão de treino casa com a sua, que o treino é mais importante e tudo mais. Então a gente sempre foi chamado de mentiroso em relação às doses, né? A gente vai participar do Monstercast com o Cello vai vir, a gente vai lá. Que legal. Eu vou até fazer a piada ao vivo lá, você vai ver. Vai, Cello, sua vez de ser chamado de mentiroso. Na hora que eles perguntarem da caixa de Pandora, né? Sempre tem essa pergunta Sempre lá. tem essa pergunta. Porque é uma genética fora do comum. Trabalhar com ele em relação ao treino é um negócio que parece que eu tô moldando um boneco de argila, sabe? Porque a gente precisa de mais coisa? Beleza, vamos diminuir o volume de um outro músculo que tá bom, vamos colocar mais um exercício para essa coisa. Puf, a coisa aparece. É um negócio... Acontece, essas manipulações. É surpreendente, cara. Realmente é uma genética que eu... Foi o melhor estudo de caso que você teve, assim, de ver o seu conhecimento Sim. aplicado mesmo na prática e dado certo. Sim, e de ver que dá para você moldar um físico, sabe? Que dá para você aplicar estratégias diferentes em atletas, que atletas respondem do que pessoas comuns. E às vezes até mesmo essas estratégias que os atletas respondem, você transfere para pessoas comuns e ela dá uma resposta positiva também, coisas que você não necessariamente tem baseado em evidência, né? Então, por exemplo, essa questão da densidade no físico,
que é outra briga dos science-based, que toda hipertrofia é igual. Treino pesado, você não tem nenhuma comprovação que treino pesado. Nem é só dos science-based, tem pessoal grande, influenciador no meio, que ainda questiona isso. Só que, tipo, o meio do fisiculturismo, ele tem um negócio que é a dissonância cognitiva. Determinados raciocínios, quando casa com a narrativa da pessoa, eles existem. Quando não casa, eles não existem. Por exemplo, argumento de autoridade. Então, na hora que é cabível falar, o São Soldado treina em B7, ele foi Mr. Olímpia, aí beleza. Mas na hora que eu pego e falo, tá, mas o Dorian foi 6 vezes Mr. Olímpia e ele fala que treino pesado deixou ele denso. Daí, de repente, todo mundo, o quê? Oi? Ignora, né? Aqui o cara. A prova disso. Exato. Mano, o cara veio pro Brasil, falou na mesa do podcast que ele ficava posava do lado dos caras, que nos vídeos não dá pra ver, mas ao vivo era outra coisa, que era porque ele fazia treino pesado. Que ele fazia no máximo 10 repetições para membros superiores e pernas, às vezes ele fazia 12. E ele afirma categoricamente, ele tem certeza absoluta que é isso. E o Mentzer tinha certeza absoluta que é isso. E você pega para ver o Mentzer em 1980, quando o Olímpia foi roubado dele, porque foi roubado. Eu acho que isso é uma unanimidade de todo mundo que entende do esporte. O retorno do Arnold ali foi polêmico. A aparência do físico do Mentzer em relação ao Arnold era diferente, né? E se você pega para ver vários atletas da década de 90, eles treinavam muito pesado, era muito volumoso? Era, mas também os caras estavam, né, no auge das paradas, né? Era parabolã direto da Bayer e tudo mais, então nem dá para falar nada, né? Óbvio que a capacidade recuperativa dos caras era gigantesca, mas a maior parte era pedrada em cima de pedrada. Tem um podcast que tá perdido num dos meus perfis do Levrone falando que ele raramente passava de 8 repetições. E a gente vê isso no VHS, do Muscle Memory Machine. Sim, total. O cara ia subindo lá de placa em placa, e quando chegava nas séries pesadas, era 6, 8 repetição e abraço. E literalmente aqueles vídeos lá eram muito escola, né? Quem tinha paciência de assistir absorvia ali muito conteúdo sem eles precisar falar. Sim. Que nem o Blood and Guts, era só treino, gemido, porrada. Quem falava mais era o parceiro, o herói lá que puxava. Que nem dava pra entender por causa do sotaque britânico. Mas você via que ali era a intensidade máxima pra valer, né, cara? Sim. E ainda com postura, né? Sim. O Dorian ainda sabia treinar muito bem feito os exercícios, principalmente os livres. As remadas curvadas, a cavalinha deles eram impecáveis e com muita carga. Sim. Mas sabe o que acontece quando você pega e aponta? Os caras só faziam isso por VHS. Então, assim, na verdade, o que importa no meio do fisiculturismo brasileiro sempre vai ser a narrativa que a pessoa quer. Então, a gente nunca vai ter uma unanimidade que treino pesado dá densidade. Sim. Não adianta. Mesmo a gente mostrando com o Chau Clarida, que treina pesado pra caramba, mesmo fiz uma análise do treino do Keone. O Keone treina 8, 10 repetições. Ele não treina leve. Se o pessoal acha que o Keone treina leve só porque o Patrick Tuor tem um SST, me desculpe, mas o considerado melhor físico de todo o Olímpia treina bem pesado. Derek, o Pacho, treinando bem pesado. O Pacho mudou muito a maneira de trabalhar dele durante todos esses anos. Isso foi válido. Ele foi um cara que abriu a cabeça, viu outras perspectivas, botou elas em prática, viu o que funcionava e agora está tendo todo esse sucesso. Então a base é a progressão de carga, volume bem recuperado, volume bem planejado para a pessoa se recuperar bem, independente se você divide isso em upper, lower, full body, PPL, não importa. A base é treino planejado, periodizado, progressão de carga através das semanas, um descanso bom entre as séries para você se recuperar e performar bem. E é isso. Quer atingir a falha em todas as séries? Quer não atingir a falha? No final das contas, a consistência do bem feito vai dar certo. A consistência da base bem feito vai dar certo. Você considera treinar cada agrupamento muscular 2 vezes na semana ou uma vez bem treinado você acha o suficiente? Cara, eu não posso falar que uma vez bem treinado não funciona, porque foi uma coisa que muitos fizeram por muito tempo, né? Mas tem um post fixado no meu Instagram de eu falando em 2019,
quando eu comecei a produzir conteúdo lá atrás, que eu via que você pegar o volume, em vez de você fazer tudo num dia só, dividir em 2 sessões, você vai performar melhor nas 2 sessões, porque vai ficar com um volume mais diluído. Então é possível que isso tenha uma vantagem. Mas não dá pra gente falar a ciência aponta isso, porque a ciência não aponta isso. E também não dá para falar que o Bro Split é completamente inútil, Sim. porque vários físicos foram construídos dessa maneira. Mas, hoje em dia, de maneira geral, a maior parte das divisões que eu monto, eu priorizo dar essa diluída no volume. Top. Visto o resultado do Lucas, o físico que ele apresentou, o que o físico dele lá e o resultado em si trouxe de informação para você no sentido do que vai buscar melhorar para essa próxima temporada dele? Cara, dorsal, com certeza, né? E como a dorsal melhorou bastante, a gente vai dar uma puxadinha a mais ali na roundness da perna dele, que vai ser tranquilo disso ser feito, porque é bem preenchida a perna dele é muito responsiva, ele faz um volume baixo de perna para ela não explodir de crescer, Sim. entendeu? E thickness para lower back. Então, a gente ficou bastante tempo focando em máquinas e ângulos e puxadas e pull-downs e pull-over machines, etc., para trazer essa largura para a dorsal dele. E faz um tempo que a gente não dá uma lembrada ali na lombar dele que ela tem que trabalhar. Então a gente vai mesclar com esse maquinário que ele tem acesso lá na academia que ele treina, que é a Muscle Nation, né, que ele tem parceria com a academia, mesclar com esse maquinário, que é um maquinário de alta qualidade, algumas básicos, né? Remada curvadinha, os clássicos para uns terra RDL ao estilo Jordan Peters, para trazer uma thickness maior ali, uma thickness maior ali na lombar, no quadrados lombares, eleitores da espinha, aquela junção entre o latíssimo do dorso ali com essa parte dessa musculatura para ela sair mais ali. E como eu falei, trabalhar com o Lucas é trabalhar com um boneco de argila. Na hora que a gente... agora ele está descansando, tudo mais, na hora que a gente engatar para pôr ele para treinar, cada atualização eu vou ver um negócio saindo ali mais. Tá? E isso vai ser realmente muito legal de acompanhar, porque como você também disse, você cria conteúdo todo dia, vai dar para a gente acompanhar essa evolução, sim, acompanhar essas estratégias, então é de muito aprendizado. Pessoal, a conversa de hoje é essa, é uma prévia do que está por vir, vai ter uma quantidade disso lá no Monstercast, você vai poder, semana que vem? Deixa eu ver, se eu não me engano, é semana que vem, deixa eu ver. Exatamente, semana que vem, dia 6. Então isso hoje foi uma prévia do que vai ser passado lá. Se você quiser saber mais sobre o Vitor, sobre o Lucas, o Cello e toda essa preparação incrível que eles fizeram para o Lucas alcançar essa posição alta, já recomendo, o Monstercast é super parceiro nosso, agregam demais ao esporte. E se você quiser saber mais especialmente do Biso, siga nas redes sociais. Qual é o perfil para a galera estar te acompanhando, Vitor? O principal treinamento, Vitor Biso Coach. Lá, conteúdos diários, 2 a 3 reels por dia. E eu mostrando os meus treinos, as coisas que eu faço nos stories, a minha dieta. Eu tô voltando agora, a gente até postou hoje. Hoje teve treino e poses. Um treininho de poses ali. Eu tô voltando para vivenciar de novo esse esporte que eu fiquei um tempo afastado só no jiu-jitsu, que eu acredito que agrega muito como profissional, você tá skin in the game, né? Sim. Com a pele no jogo. Então, acompanhem lá, mas tirando essa parte que vai estar nos stories, na timeline, todo dia, conteúdo informativo. E sobre a consultoria, é só chamar no direct. Só chamar lá no link da bio ou no direct, que daí eu vou passar o link para o meu WhatsApp comercial, né? Que eu tenho o WhatsApp pessoal e o WhatsApp que eu atendo as pessoas que chegam. Quem quiser consultoria, vai ter planos agora na Black November com 30% de desconto, condições especiais. Então, bora lá, todo o atendimento, acompanhamento feito direto comigo pela plataforma Prime Coaching. Isso faz a diferença, né? Quando é feito com a própria pessoa. Eu não tenho equipe, né? Já me ofereceram para eu fazer a equipe, treinar pessoas e etc., para tirar um pouco da sobrecarga de mim. Mas sabe quando você não consegue tirar a mão do trampo? Não consigo, cara. Então, é tudo comigo mesmo. Então, quem tiver interesse, venham para o time. É isso. Pessoal, aqui vamos ficando.
Então, até a próxima. Deixa o like nesse vídeo, se inscreva no canal, siga o Vitor Biso. Tamo junto, pessoal. Fiquem com Deus, até a próxima. Vai cavalo. PowerCast é um oferecimento de Adaptogen, suplementos e roupas esportivas para quem vive o alto rendimento. Luciano Cruz, o maior evento de fisiculturismo de Juiz de Fora, com as categorias profissionais Men's Physique e Women's Physique. Stark Strong, equipamentos de musculação para academias e treinos em casa com força total. CBMF Cursos, Confederação Brasileira de Musculação e Fisiculturismo. Formação de excelência para treinadores de musculação. OPS, conectando você com estabilidade e velocidade, é a internet oficial do nosso podcast. Quer ver sua marca aqui? Seja um patrocinador do HorsePowerCast e turbine sua visibilidade com a gente.